Olá, turmas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e trago para vocês a aula de número 9, Objeto do Conhecimento, Primeiros Socorros, Detalhamento, Contusões, Entorses, Distensões, Luxações, Fraturas, Lesões na cabeça, Convulsões, Cãibras, Sangramento nasal, Epilepsia, Traumatismos na boca e dentes, desmaios e cortes na pele. Venham comigo, vamos aprender um pouquinho alguns procedimentos ideais para tratar certas situações aí de primeiros socorros. Muito bem, gente, o conteúdo de primeiros socorros faz parte da grade curricular de Educação Física por conta da necessidade de saber, de você entender como que acontecem os processos de emergência e como atuar diante dessas situações, uma vez que você pode também se acidentar durante práticas de atividade física, esportes, aula de educação física. Então é necessário que, lógico, além do professor ou de algum adulto ali mais responsável, mas que vocês também sejam munidos desses conhecimentos para que vocês saibam agir de forma correta e auxiliar nos atendimentos de primeiros socorros. Então, essa é a importância de conhecer os procedimentos de primeiros socorros. Tem muita gente que muitas vezes, ao lidar com determinadas situações, não sabe o que fazer, fica estagnado. Outras pessoas querem ter a atitude, né? Tomam a atitude de tentar ajudar, mas ajudar de qualquer jeito pode agravar a situação da pessoa. Então, por isso que é muito importante conhecer quais são esses procedimentos. Então, qual é a importância dos primeiros socorros? É ter uma rápida intervenção que pode salvar vidas. Quanto mais rápido você agir, quanto mais rápido você tomar decisões, tomar atitudes que possam ajudar a vítima, você pode acabar salvando a vida dela. Também ela é importante porque minimiza complicações e acelera a recuperação. Quanto mais você demora para realizar determinado procedimento, pode acabar complicando ainda mais a vida, a saúde da vítima, e ela pode, então, vir a ter sérios problemas. Os primeiros socorros também proporcionam suporte emocional e físico até a chegada da ajuda profissional. É isso mesmo, muitas vezes a gente acha que tem que fazer grandes coisas, mas nem sempre é necessário também fazer tanta coisa, mobilizar, alguma coisa assim. Às vezes só o fato de você estar próximo e oferecer um suporte emocional para a pessoa, né, que está ali em estado de choque diante daquela situação, isso já ajuda bastante, né? Então é importante nós termos conhecimento desses fatores para que a gente possa saber a importância do ajudar, a importância de ter empatia com o outro e de tomar os procedimentos corretos. Então, nós vamos aqui fazer uma introdução aos primeiros socorros, conhecendo o significado desse termo. Primeiros socorros são os cuidados iniciais prestados a uma pessoa que sofreu um acidente ou uma emergência médica, até que uma assistência profissional possa ser fornecida. Então, gente, os primeiros socorros vão ser aqueles primeiros cuidados realizados com a vítima. A vítima é toda pessoa que sofreu um determinado acidente, que ela possa ter sido acometida de alguma situação que consequentemente tem um impacto na saúde e na vida dessa pessoa, né? Então, qualquer tipo de acidente que vá gerar um mau funcionamento do corpo, que vá gerar um mal-estar, isso daí são situações, né, que requerem uma atitude, que requerem um cuidado inicial, até que chegue o cuidado profissional mesmo, né, do médico, ou do paramédico, ou do enfermeiro. Então, gente, a vítima sempre vai ser a pessoa que sofreu ali
a situação de emergência, né? Ela teve alguma complicação, aconteceu alguma coisa, e aí o socorrista vai ser justamente a pessoa que está ali mais próximo e com condições capacitadas para ajudar. Essa ajuda, como nós vimos, esses primeiros socorros, eles podem vir a ajudar a preservar a vida da pessoa. Ninguém sabe o que aconteceu de início, né? Você pode até mesmo ter visto o que aconteceu, ter visto o acidente, mas você não sabe quais foram as lesões que essa pessoa teve, as possíveis lesões, né? Você não sabe qual é o estado de saúde que está essa pessoa. Então, para isso é necessário que quem está próximo se encarregue de todas essas informações para passar mais tarde para a equipe médica que realmente vai fazer a intervenção necessária. Mas até que chegue no hospital ou até que a ambulância, né, com os paramédicos cheguem para auxiliar, para realmente remover a vítima e levar para um hospital, é necessário que haja alguém ali próximo que possa auxiliar, que possa se munir de todas essas informações para passar depois para a equipe médica. Então veja como é importante, né, nós sabermos o que fazer diante desses momentos. Ao invés de se preocupar em gritar ou ficar desesperado, é necessário ter um controle emocional muito grande. Principalmente naqueles casos mais graves em que há, por exemplo, fraturas, né, que você é visível o caso de fraturas ou de hemorragias, você vê sangue na cena, né, você vê coisas mais agravantes. Então, nesses casos é necessário ter uma rapidez de pensamento, uma atitude bem célere, mas também ter um controle emocional suficiente para você não se desesperar, para você também não estagnar, não ficar paralisado sem saber o que fazer. Precisa ter aquela frieza, aquela consciência de tudo que você é capaz de fazer naquele momento, certo? Então vamos lá. Diante dessa situação aqui, é necessário que você capte as informações ao redor. E essas informações são feitas mediante uma avaliação primária e uma avaliação secundária, né? A avaliação primária é aquela que vem primeiro. Então aconteceu algum acidente, vocês estavam jogando bola, de repente bateu ali, se chocou um colega com o outro, cabeça com cabeça, e um deles caiu no chão, desmaiado. O que fazer nessa hora, gente? Aí é que entra, então, a avaliação primária. A avaliação primária é o exame primário feito para evitar possíveis fatalidades. No exame secundário, é feito um exame físico, que vai checar potenciais lesões em cada região do corpo do acidentado. Então, gente, o exame primário é aquele que você vai ver principalmente as funções principais do corpo, aquelas que estão realmente ligadas com o suporte da vida. Quais são essas funções? Vocês sabem dizer? Quais são aquelas que realmente identificam se a pessoa está realmente viva ou não? Pensem aí direitinho. Nós temos duas, né? Uma delas é a respiração, a outra são os batimentos cardíacos. Então, essas são as informações principais que têm que ser logo obtidas quando se há algum acidente dessa maneira. Então, você vai chegar, vai verificar se a pessoa desmaiou, ficou inconsciente no chão, então é sinal de que você precisa observar se a pessoa está respirando ou se ela tem pulsação. Então, primeiramente, se aproxima da vítima, tenta ver se realmente ela está inconsciente, né? Chamando um pouco, mexendo devagar no corpo, mexendo um pouquinho no rosto e perguntando: fulano, você está me ouvindo? Você consegue me escutar? Responda se você está me escutando. Se você não consegue falar, mexe um pouco a mão, aperta a minha mão, pisca os olhos,
faça alguma coisa, né? Então você vai tentar interagir com a vítima, buscando alguma informação que lhe dê a ideia de que se ela está consciente ou não. Não houve nenhum tipo de resposta, é sinal de que a vítima está inconsciente. Aí então você tem que checar se essa vítima está com a respiração bloqueada ou não, né? Ou se a respiração dela parou, se ela tem pulsação. Como é que você vai fazer isso? Imagine o seguinte, ó, nós temos aqui nessa imagem mostrando aí a vítima caída ao chão. Imagine que não tem esses equipamentos aqui, essa maca, né? Esse colar cervical aí, e o socorrista ali que está segurando no pescoço, ele está medindo o quê? Medindo a pulsação, né, na carótida, na artéria carótida, essa que fica próxima aqui ao pescoço. Esse é um dos métodos para avaliar se a pessoa está tendo pulsação, medindo a carótida. Coloquem aí, todo mundo, ó, pega 2 dedinhos assim, ó, o indicador e o médio, e coloca bem nessa região do seu pescoço, próximo aqui, ó, da garganta, e tenta achar aí um ponto onde você vai sentir a pulsação dessa artéria. Essa é uma das artérias mais calibrosas, né, que levam sangue até o cérebro, e então ela pode dar os sinais de pulsação. Outro ponto que você também pode encontrar pulsação é aqui no pulso, né, nessa região do pulso, só que é uma artéria mais fininha, né? Tentem aí, experimentem enquanto estou falando aqui. Coloca aqui, ó, esses 2 dedos em cima do pulso de vocês. Tentem achar e verificar. Estão conseguindo sentir a pulsação de vocês? Dá até para contar, né? Não dá para contar? Isso daí é importante. Vocês saberem, pode até servir para outras aulas. A gente, quando falar de frequência cardíaca e tudo mais, de treino, pode até ser usado isso daqui. Mas, a princípio, vamos nos ater nesse tema aqui dos primeiros socorros e sintam a pulsação de vocês aqui nessa região do pulso, né? É uma das formas. Só que essa artéria ela é mais fina. E no caso, por exemplo, de perda de sangue, né, de hemorragia, em que a pulsação diminui drasticamente, então pode se tornar mais difícil de perceber a pulsação por meio desse ponto aqui. É melhor buscar artérias mais calibrosas, ou seja, mais largas, né? Então uma delas é essa da carótida, a outra fica atrás do joelho, né? Tentem aí também perceber, vocês vão sentir pela parte de dentro, fica mais fácil, né? Sintam aqui, ó, coloca os 2 dedos nessa parte atrás do joelho, vocês vão sentir ali a artéria femoral, que é também uma artéria bem calibrosa, que irriga sangue por todo o membro inferior. Mas o ideal mesmo, né, a melhor de todas, é justamente utilizado pelos socorristas, é a artéria carótida. Por quê? Porque essa avaliação da respiração e do batimento cardíaco tem que ser feita em conjunto. Lembrem-se que o tempo urge. No momento ali do acidente, você não pode se dar o luxo do tempo bem longo para você fazer uma avaliação bem lenta. Não dá, tem que ser imediato. Então, a avaliação da pulsação com a respiração tem que ser ao mesmo tempo. Então, você vai se aproximar dessa forma como está aqui na imagem, ó, se aproximando da cabeça da vítima, e aí, ao colocar a mão sobre a carótida, você vai também inclinar sua cabeça bem próximo do ouvido da vítima, do nariz da vítima, e olhando para a direção do peito. Por quê? Porque com o ouvido próximo do nariz e da boca da vítima, você pode perceber ou escutar, né, a respiração. Mesmo que seja bem fraquinho, mas de repente você consegue escutar um pouquinho o ar saindo do nariz ou da boca da vítima. E ao mesmo tempo, olhando para o peito, né, da vítima, porque assim você percebe também se está tendo elevação do tórax, né, que é um sinal também de respiração. Então tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Você também não pode demorar muito para verificar essas coisas, ficar um tempão lá, cadê,
Não, por isso que é ideal agora. Agora, nesse momento, já comece a treinar aí. Treine aí enquanto eu estou falando aqui, vocês já podem ir fazendo aí. Chega no colega aí, ó, um pouquinho, pede para ele esticar assim um pouco o pescoço, coloca o dedo lá na carótida dele, tenta sentir para você saber como que é nas outras pessoas, né? Aproxima um pouquinho o ouvido também, bem perto do nariz do colega, para você sentir a respiração, né? Então já vai treinando um pouquinho aí, tá, gente? Não fiquem só aqui, esse daqui, o ideal era que fosse uma aula bem prática, né? Se a gente estivesse aí todo mundo junto, na quadra, a gente iria para a quadra e iríamos ali fazer ao mesmo tempo tudo isso daqui. Tudo, todo mundo ia fazer enquanto eu estou falando e já ia estar fazendo. Mas aí vamos imaginar que a gente está na quadra, que eu estou aí junto com vocês na sala de aula, e aí comecem a fazer aí com os colegas de vocês. Porque no momento em que for necessário mesmo, vocês já vão saber o que fazer. E não ficar tentando como é que o professor ensinou mesmo naquela aula, né? Então pensem bem sobre isso. São conhecimentos que a gente precisa realmente guardar para saber o que fazer na hora. Então, essa é a avaliação primária. Ela verifica logo essas questões vitais, né? Aquilo que realmente é vital. Vai verificar os sinais de vida da vítima, se ela está tendo sinais de vida. Se não está tendo respiração, verifica se não tem alguma coisa obstruindo a respiração, digamos, se a pessoa de repente estiver com um chiclete ali engatado na garganta, que precise remover, ou então algum outro objeto, ou então se você não está sentindo mesmo a pulsação da vítima, então aí é necessário entrar com ressuscitação cardiopulmonar, fazendo as compressões torácicas e respiração boca a boca, certo? Então aí é o caso você não sinta que a vítima está respirando ou tendo batimentos cardíacos, né? E aí você vai entrar com esse procedimento até que a vítima volte a respirar ou chegue o socorro médico, tá bom? Olha lá. Então, você chegou, verificou que a vítima está tendo respiração, está tendo batimento cardíaco, ótimo, é sinal de que ela está viva, né? Agora vamos para a segunda parte, que é a avaliação secundária. E aí, na avaliação secundária, você vai fazer um diagnóstico rápido do corpo da vítima para ver possíveis lesões que possam vir a diminuir, né, os sinais vitais da vítima. Então você vai verificar pelo corpo da vítima todinho se há sinais de fratura, né? Como é que a gente observa se há sinais de fratura? Geralmente o membro ele fica meio deformado, né? Não fica no estado normal que a gente conhece. Então, se o braço estiver meio deslocado, meio torto, sinal de fratura, a perna também. Ainda mais se for caso de fratura externa, que é muito visível, né? O osso saindo ali da pele, né? Então, nesses casos, vai ter hemorragia. Você vai verificar também se está tendo extravasão de sangue. E aí, nesses casos todos, é necessário você tomar uma atitude, né? Tem fratura, é necessário imobilizar o membro da vítima. Tem hemorragia, é necessário que você, então, faça uma compressão no local para estancar o sangramento, para evitar que o sangramento continue saindo e a vítima perca mais sangue, né? Então, todas essas situações, se não for cuidada logo, pode vir, então, a diminuir aqueles sinais vitais que você verificou no início. Mesmo que a vítima esteja viva, esteja respirando, mas se ela estiver perdendo sangue, ela pode vir a óbito. Então, é necessário agir nessas horas. Então, é na avaliação secundária que você vai fazer esse diagnóstico todinho, ver se a vítima está com qualquer sinal de lesão e aí sim tomar a decisão do que fazer. Agora, a gente vai falar de situações que podem acontecer com mais frequência, né, que é mais comum de acontecer em práticas esportivas, atividades físicas ou aulas de educação física.
Uma delas é a entorse. Entorse é a lesão dos ligamentos que sustentam uma articulação causada por uma torção. Os sintomas da entorse são dor, inchaço, hematomas e dificuldade de movimentação da articulação afetada. Quais são as atitudes de primeiros socorros que deve-se usar? Evitar movimentar a articulação lesionada, aplicar gelo envolto em um pano, tá? Não vão colocar o gelo direto na pele da pessoa, coloca num pano que é para o gelo também não queimar a pele da pessoa. Então, aplica o gelo na área afetada por 20 minutos a cada 2 horas. Usar uma bandagem elástica para comprimir a área lesionada e manter a articulação elevada acima do nível do coração para reduzir o inchaço. Então, a entorse, gente, vai ser aquele famoso desmentidura, né, que o pessoal fala. Tá jogando ali futebol e de repente pisou de mau jeito, aí dá aquela desmentida ali no pé, né? Fica roxo, fica dolorido, principalmente quando o sangue esfria, né? Você está praticando ali um esporte e na hora não sente tanto, mas depois que o sangue esfria, aí é que você sente mesmo, né? E fica roxo, fica dolorido, você não consegue mexer direito. Isso daí é uma entorse. É o que o pessoal fala de desmentidura, mas o nome correto é entorse. Quebrou alguma coisa? Não, não quebrou. Rasgou? Não, não rasgou nada. Foi só um estiramento muito grande, né, da articulação, além do limite dela. Isso forçou e magoou ali aquela região. Então, é necessário aplicar gelo, bastante gelo aí naquela frequência que nós falamos, deixar repousar, né, e mobilizar até que se cure, tá bom? Aí tem a luxação. O que é a luxação? É o deslocamento de um osso da sua posição normal na articulação. Os sintomas são dor intensa, deformidade visível, inchaço e incapacidade de mover a articulação. Os primeiros socorros são imobilização, não tentar reposicionar o osso, imobilizar a articulação na posição encontrada, aplicar gelo na área lesionada para reduzir o inchaço. Então, a luxação é quando o osso realmente sai do lugar e volta. Então, aí é um caso um pouco mais grave, vai gerar mais dor intensa. Muitas vezes as pessoas querem colocar no lugar por conta própria. E não é assim, tem que chegar até o hospital para ordenar de novo na articulação. Outra lesão é a fratura, que é a quebra ou a fissura de um osso. E aí ela é seguida de muita dor, de inchaço, deformidade na área afetada, e, às vezes também roxidão. Então, nesses casos, não se pode mexer, não pode tentar colocar no lugar o osso, não existe isso, gente. Não mexam na área que está afetada lá. Você tem que aplicar gelo e imobilizar essa área, utilizando talas, objetos rígidos, para evitar que a pessoa mexa. Outra situação é o afogamento. Então, no caso de uma aula de natação, ou então você está brincando com seus amigos lá no rio, no igarapé, e aí o afogamento é uma situação em que uma pessoa submerge na água e tem dificuldade de respirar. Geralmente são pessoas que não sabem nadar, né? E aí os sintomas do afogamento é dificuldade respiratória, tosse, pele azulada e inconsciência. Nesse caso, deve-se retirar a pessoa da água com segurança, verificar se ela está respirando, ou então fazer a respiração boca a boca. Colocar a pessoa de lado para que ela vomite toda a água que ela engoliu e chamar uma ambulância. Em caso de parada cardiorrespiratória, que é a interrupção do batimento cardíaco, né, do batimento do coração, que tem como também sintomas a inconsciência, a ausência de respiração, do pulso, você deve verificar primeiro a consciência da vítima e, em seguida, iniciar imediatamente o procedimento de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Como é que é isso?
é no sistema de 30 compressões torácicas e 2 ventilações, ou seja, você vai pressionar 30 vezes o peito da vítima e respirar 2 vezes na boca da vítima, tá bom? Então esse é o sistema do RCP, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Observem aí. O que fazer em caso de salvamento aquático? Primeiramente, você tem que ter consciência de que mesmo que você saiba nadar, é muito perigoso tentar salvar alguém. Então, se você tiver boias, corda, alguma coisa que você possa jogar para ajudar a vítima, é melhor, porque assim você resguarda a sua própria vida. Muitas pessoas acabam também se afogando por acharem que sabem nadar. Tudo bem, então depois que você retirou a vítima da água, traz ela para um lugar seguro, com cuidado, sempre para não mover demais o corpo da vítima. Você não sabe o que pode ter acontecido e, de repente, se for caso de uma lesão medular, você pode agravar a situação. Então, deixou a vítima completamente deitada no chão, você vai começar a primeira análise, certo? A primeira avaliação, verificando os sinais vitais da vítima. Então, você vai tentar conversar com a vítima, fazer uns sinais para ver se ela acorda, se ela estiver inconsciente ou se pelo menos ela tem alguma sensibilidade. Então você vai se anunciar: olá, eu sou o socorrista Kim Raoni, você está me escutando? Se você não conseguir falar, faça algum gesto, pisque os olhos. Então, assim você começa a ter algum sinal se a vítima está consciente ou não. Se ela estiver inconsciente, pode ser sinal de uma lesão no sistema nervoso. Mas se ela estiver consciente, você tem que verificar outros sinais, né? Se ela tem sinal de sangramento, de fraturas. Então você vai olhar ao longo do corpo todo para ver outros possíveis casos de lesão. Mas vamos fazer o seguinte, imagine que a vítima está inconsciente, né, que ela não apresentou nenhum sinal de consciência, né? Então a vítima está aqui de olhos fechados, né, inconsciente, e aí você então vai verificar a pulsação da vítima juntamente com a respiração. O primeiro sinal vital que você tem que se preocupar é com o sistema cardiorrespiratório, se está funcionando ou não. Então, para isso, você tem que fazer a técnica de ver, ouvir e sentir. Você vai colocar suas 2 digitais aqui próximo da jugular da vítima, certo? Você vai levantar um pouquinho a cabeça da vítima e vai colocar os 2 dedos desse lado e não do outro. Se você colocar do outro, você corre risco de acabar amassando a parte aqui da traqueia e prejudicando a respiração da vítima que já está abalada. Então você coloca os 2 dedos aqui, próximo da jugular, do seu lado, próximo da vítima. Você vai se abaixar, vai colocar o ouvido próximo do nariz da vítima e vai olhar na direção do tórax para observar o movimento, né, de expansão e de contração do tórax, indicando assim a respiração. E o ouvido para sentir o mínimo de ar que possa passar pelas narinas. Então você vai se aproximar, sentir e observar. E assim você vai ter uma noção se a vítima está respirando e se ela tem pulsação através, né, do toque com os 2 dedos aqui nessa artéria. Caso você não consiga identificar, pode ser usado também a artéria braquial, né? Mas a melhor de todas para sentir é nessa aqui do pescoço, tá bom? Então você vai colocar aqui, vai segurar a cabeça com uma outra mão e vai observar e ouvir a respiração. Caso a vítima não apresente sinal de respiração e pulsação, então ela está entrando em parada cardiorrespiratória e você precisará iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Como é que você vai fazer então? Você vai posicionar uma mão sobre a outra na parte média aqui do tórax, certo? Da vítima. Vai localizar bem no processo xifoide, que é um ossinho que fica bem no meio do tórax aqui das pessoas. Então você vai colocar sua mão
de forma cruzada, uma em cima da outra, dessa maneira, e você vai fazer 30 compressões a cada 2 respirações boca a boca. Então você vai fazer 30 respirações contando dessa seguinte maneira assim, ó. Tem que ser uma compressão por segundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. E assim vai, né, até 30. E aí depois você vai abrir a boca da vítima, tapar o nariz e vai respirar. Você vai soltar o ar na boca da vítima 2 vezes. Não esqueça de, toda vez que você soltar o ar, né, de você abrir a narina da vítima, senão você vai estar tapando, né, uma saída do ar. Então, toda vez... Tem que ser feito dessa maneira. E aí você retorna para as 30 compressões e vai manter isso até que a vítima recobre a sua pulsação e respiração ou até chegar o apoio médico. Se você parar, você pode estar ocasionando a morte da vítima. Então, você está com essa responsabilidade nas mãos. Não pare até que chegue o socorro médico ou que a vítima recobre a sua consciência. Muito bem, então esses foram os conteúdos relacionados aos primeiros socorros. Espero que todos tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.